Graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. O momento mais importante do culto é quando nós nos calamos e Deus fala. Sem dúvida, Deus fala em todo o tempo, mas é especialmente na proclamação da sua palavra que Ele fala. Este, portanto, é um momento solene e devemos lembrar da advertência do Senhor em Abacuque, que diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós somos o templo do Senhor, e Ele está aqui para nos falar. Ouçamos o que Ele tem a nos dizer. O tema da nossa mensagem é quando abandonamos a boa companhia. E eu quero ler o capítulo 13, mas o que eu vou pregar está baseado nas narrativas que vão do capítulo 13 ao 19. Nós não vamos ler versículo por versículo, nós vamos ler apenas o capítulo 13, mas nós vamos abordar aqui a história de um justo chamado Ló, que por abandonar a boa companhia, ainda que tenha sido salvo, foi como que através do fogo, com o cheiro da fumaça nas suas vestes, e sofreu muito dano na sua vida. Que seja para nós uma advertência. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura,
porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos, de poder examiná-la com liberdade. Nós Te louvamos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós e inspirou esta palavra, e é quem ilumina-nos. Ó Deus, que o Senhor que disse, haja luz, possa fazer resplandecer a Sua luz, a luz do Teu conhecimento na face de Cristo nesta noite, por meio da exposição da Tua palavra. Apesar da limitação do Teu instrumento e dos Teus ouvintes, Senhor, fala conosco de um modo significativo, desafiador, de um modo que nos quebrante, que nos alerte, que nos oriente, que nos desperte. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Escritura no Salmo 1, ela nos adverte, ou melhor, ela nos traz uma promessa de que bem-aventurado, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, bem-aventurado é o homem, feliz e abençoado é o homem que não anda em má companhia, na companhia daqueles que não temem o Senhor, os ímpios, daqueles que estão sempre pecando contra o Senhor e daqueles que escarnecem do Senhor. Quando o crente anda pelo conselho dos ímpios, logo num progresso ou num declínio, ele vai parar no caminho dos pecadores e afinal ele vai assentar-se na roda daqueles que zombam de Deus. Então, quanto mais uma pessoa é temente a Deus, mais ela evita a companhia dos maus, mais ela evita as más companhias. E é possível que mesmo um justo, mesmo um crente, que desde a eternidade foi eleito por Deus, possa, na sua peregrinação, escolher, em muitos momentos significativos da sua vida, viver na companhia de ímpios e negligenciar a boa companhia, a comunhão dos santos, acima de tudo, a companhia de Deus. Pois o contraste do homem que anda no conselho dos ímpios é aquele que tem prazer na lei do Senhor. O Senhor é o grande companheiro, mas quem tem prazer na lei do Senhor, também diz com o salmista, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Aquele que anda na companhia do Senhor, vai dizer, bendirei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Meus irmãos, a história de Ló é um exemplo das terríveis consequências que podem vir sobre a vida de um crente, quando ele deixa a boa companhia e prefere fazer aliança com aqueles que não temem o Senhor. E eu quero analisar esta história de Ló, abordando aqui o que está no capítulo 13, no capítulo 14 e nos capítulos 18 e 19. 13, 14, 18 e 19. Aqui nós vamos ver o declínio da vida de Ló, desde o momento em que ele abandonou a boa companhia para viver junto de cidades ímpias, com uma confiança na falsa estabilidade que essas cidades prometiam para ele. E nós vamos ver como o comportamento de Ló, ainda que fosse um crente, ele é um contraste, ele é contrário, ele é diferente e oposto ao comportamento de Abraão. E é operando com esses contrastes que nós vamos tratar acerca da vida de Ló. Então, no primeiro capítulo, que é o capítulo 13, eu quero então abordar esse ponto inicial, em que Ló deixa a boa companhia, podemos intitular deixando a boa companhia.
Ló se separa de Abraão e vai morar vizinho a Sodoma. Meus irmãos, é interessante esta narrativa porque ela começa declarando que Abrão saiu do Egito. Se você olhar o capítulo 12, você verificará que depois de ter armado suas tendas entre Betel e Ai, no verso 8 do capítulo 12, no versículo 10 do capítulo 12, houve uma grande fome naquela terra de Canaã. E isto levou Abrão a ir para o Egito. E lá no Egito ele cometeu um deslize. Ele mentiu, dizendo que sua mulher era sua irmã. De fato, ela era sua meio-irmã, porém, ele escondeu que ela era sua esposa. Nós conhecemos esta história. Faraó a tomou por mulher, Deus castigou a Faraó, Faraó descobriu que ela era a mulher de Abrão, e ele volta, porque não confiou no Senhor, ele mentiu, e ele volta para o lugar onde ele primeiro havia invocado o Senhor. E aqui no verso 1 do capítulo 13, nós vemos que Abraão retoma, portanto, a peregrinação na terra da promessa. Ele tinha ido para o Egito, uma grande cidade, uma cidade rica, ali no crescente fértil do Egito, uma cidade que era sinônimo de estabilidade. E aqui uma observação, um parênteses. No livro de Gênesis há sempre esse conflito entre o peregrino e aquele que habita a cidade. O primeiro a fundar uma cidade é Caim. Caim funda a cidade dos homens. E ali nós vemos a multiplicação do pecado, com o primeiro polígamo, Lameque, e que estabelece um padrão de justiça opressor. Está lá em Gênesis capítulo 4. E você vai ver depois todos os habitantes do mundo, em Gênesis 11, partindo do Oriente, e em vez de cumprir o mandato de Deus, de encher a terra, espalhar a imagem de Deus na terra, eles resolvem fazer uma cidade. E Deus frustra o projeto deles. E aí no capítulo 12, Deus ordena a Abrão que saia da cidade e peregrine, porque Deus tem uma cidade da qual ele é o arquiteto e edificador. Então Abrão abandonou a estabilidade da cidade. Prestem atenção nisso, crentes. Porque a cidade nos é muito atraente. E a cidade é uma grande tentação para abandonarmos a companhia daqueles que temem o Senhor. E Abraão é ordenado a sair de uma grande cidade da antiguidade, Ur dos Caldeus, e peregrinar sem saber para onde ia. Porque diz lá em Hebreus que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, depois desse deslize, depois dessa tentação, Abraão volta a peregrinar na terra da promessa. E ele se reconcilia com Deus. Veja, diz que no verso 3, ele fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Como é que os crentes da velha aliança proclamavam? Como é que os patriarcas proclamavam, evangelizavam, proclamavam o nome do Senhor? E como é que eles cultuavam o Senhor? Não havia templo, não havia classe sacerdotal, o sacerdote era o patriarca. Ele erguia altares. Onde ele chegava, ele erguia altares como bandeiras, e ele dizia: eu sirvo ao Senhor, Deus dos exércitos. E Abraão volta para o altar, ele volta para o Senhor. Mas Ló está em sua companhia. E o narrador nos adverte de que Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. E Ló também, no verso 5, que ia com Abraão, tinha gado, prata e ouro. E aqui então existe uma tensão. Há uma contenda entre os pastores de Ló e de Abrão. A terra não podia sustentá-lo. Nós encontramos aí do versículo 6 até o versículo 7. E houve contendas entre os pastores de Ló e os de Abrão. E tanto Abrão como Ló tinham prosperado como resultado da mesma bênção do pacto do Senhor. Agora há necessidade de mais terra por causa da prosperidade deles. Tem mais gado para comer o capim. Tem mais servos, escravos. E a tensão criada pela insuficiência da terra, da água e do capim tem um desfecho surpreendente.
E nesse desfecho nós temos dois contrastes interessantes. Na verdade, há uma série de contrastes, mas nessa primeira narrativa há dois contrastes interessantes. Duas séries de contrastes. A primeira delas é entre Abraão antes do Egito e depois do Egito. Veja, o comportamento dele aqui é diferente do comportamento dele na narrativa anterior. Em Gênesis 12, Abraão é provado também quanto à fé na promessa de Deus com relação à terra. Além de ser apenas um peregrino na terra da promessa, ele teve que lidar com a insuficiência da terra, mas ali ele não confiou no Senhor. Aqui ele resolve, aprendendo a lição no Egito, confiar no Senhor. Ele tem de lidar com a insuficiência da terra para sustentar o seu rebanho do seu sobrinho Ló. Mas ao contrário do que aconteceu no capítulo 12 no Egito, é ao contrário daquilo que ele fez nesta narrativa, Abraão é aprovado no seu teste. Ele demonstra fé e ele demonstra humildade. Veja, ele havia acabado de se reconciliar com o Senhor após a queda do Egito. E mesmo sendo o tio mais velho, aqui diz o verso 8, que ele sendo tio mais velho e líder do clã, numa tribo, num clã do Antigo Oriente Médio, ou Antigo Oriente Próximo, ele abre mão de um direito sagrado e inalienável, que é do mais velho, do chefe de clã, escolher, tomar decisão, ordenar, e o sobrinho teria que obedecer. Ele abre mão do direito de escolha. E ele se mostra então não só crente em Deus, mas ele se mostra também generoso. Ele prefere agora confiar na promessa de Deus. Então o que ele diz, não haja contenda entre nós. Uma coisa interessante é que o verso 6 diz que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Essa expressão habitassem juntos é a mesma do Salmo 133 que nós pregamos sobre ele na sexta-feira. Viver juntos não era possível. E ele disse, olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores. Ele chegou para conversar com Ló porque já estava havendo contenda. Nós somos parentes chegados. Olha, Ló, está diante de ti toda a terra. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Aparta-te de mim. E o que Ló faz? Enquanto Abraão é extremamente generoso e anda por aquilo que ele ouviu do Senhor e não por aquilo que ele vê, ou seja, ele anda pela fé e não pelo que vê, Ló tem uma escolha. Então você vê que na narrativa anterior do capítulo 12, ele não foi hábil para confiar no Senhor. Na primeira narrativa, veja, enquanto ele era inábil ou incapaz de confiar na promessa do Senhor, quando ele estava no Egito, o seu egoísmo, seu sentimento de autoproteção, o fizeram temeroso, e ele, aqui na terra da promessa, ele é confiante e ele é gracioso e generoso. Enquanto a intervenção de Deus no capítulo 12, verso 17, trouxe maldição, aqui no capítulo 13, verso 14, a intervenção paralela traz bênção. Na primeira narrativa, Abraão é egoísta. Ele não confia em nenhum recurso além da sua própria astúcia. Ele sacrifica a sua família, a sua esposa, pela sua sobrevivência. Mas nesta narrativa, agora no capítulo 13, ele tem outra atitude. Ele não tem nenhuma preocupação por si mesmo. Ele não tem nenhuma preocupação pelo amanhã. A sua prática da confiança na promessa de Deus o habilita a ser uma fonte de vida e de bênção para Ló. E permite que a bênção venha sobre ambos. No capítulo 12, ele mostrou uma fé fraca, que duvida da promessa de Deus e assim trouxe problemas para a sua vida e até para os ímpios. Inversamente, no capítulo 3, ele mostra a sua fé e isso traz bem-estar, traz a renovação da promessa. E o Senhor intervém em cada momento. No primeiro teste, no capítulo 2, o Senhor intervém enviando pragas a Faraó, e aqui o povo de Israel
são os primeiros leitores, eles estão fazendo associação, porque eles estão saindo do Egito. E ele intervém por caminhos de morte, mas permanece com Abrão. Mas no segundo, o Senhor intervém mais tarde por caminhos de vida e no tempo certo para Abraão. Então o que nós observamos nesse primeiro contraste entre Abraão no Egito e Abraão aqui diante de Ló é um crescimento espiritual. O crente não tem uma peregrinação, irmãos, sem falhas. Ele vai ter quedas, mas ele precisa aprender a renovar a sua aliança com o Senhor, a se arrepender dos seus pecados, a voltar para o Senhor. Abraão, em sua peregrinação, vai crescendo de fé em fé, como a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Mas há um outro contraste no qual eu quero me deter mais de agora em diante, que vai ser objeto da nossa maior atenção, que é entre Abrão e Ló. Eles aqui nos apresentam, meus irmãos, dois modelos de fé. Nas escolhas feitas por Abrão e Ló, diante do conflito das terras, nós temos a revelação da mentalidade desses dois crentes, daquilo que motiva essas escolhas, do que estava no coração deles. Eles se separam não apenas geograficamente, mas também em suas escolhas e atitudes, eu diria de certa maneira, espiritualmente, embora nunca percam a ligação. Por quê? Porque Abraão, mediador pactual, continua atuando para salvar Ló, como nós veremos. Então o contraste é entre as escolhas que fazemos pela fé e as nossas escolhas baseadas no que nós vemos. Esta é a grande lição. E a escolha grande aqui que nós estamos abordando é a boa companhia. Mas há outras escolhas que estão associadas a esta. Vamos ver então esses contrastes. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 5, verso 7, que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, a palavra de Deus diz: ouve, Israel, ouve, Israel. E hoje, se ouvirdes a sua voz, a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Hoje, se ouvirdes a sua voz, é isso que a palavra de Deus diz. É pela fé que o crente caminha, não é pela vista. Então você vai ver esse contraste. Veja aí, Abrão, agindo pela fé, renuncia seus direitos de patriarca e deixa Ló escolher. Por quê? Porque a confiança de Abraão agora está na promessa de Deus, e a confiança na promessa de Deus dá a ele uma percepção diferente da percepção de Ló quanto à providência de Deus no sustento e no futuro da sua família. Ele diz: está diante de ti a terra. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Porque ele sabia que o Senhor o estava guiando. Então ele não caminha, meus irmãos, baseado nos cálculos da economia. Ele não caminha, contextualizando para nós aqui, tomando a temperatura da Bolsa de Valores. Ele não caminha fazendo suas escolhas por aquilo que seria mais rentável e lhe daria estabilidade econômica. Ele caminha com base nas promessas de Deus, com base na confiança na providência de Deus. Como ressalta um comentarista chamado Walter Brueggemann, a vocação de Abraão é viver uma economia da promessa. Irmão, o crente tem que viver a economia da promessa. Cuidado com a ansiedade pela sua vida financeira. Abraão, a vocação dele, como a de nossa, é viver uma economia da promessa. A família de Abraão, diz Walter Brueggemann, é chamada de herdeiros, não predadores, compradores ou ladrões. Eles são herdeiros. Herdeiro não faz nada, só confia e recebe a herança. Mas ao contrário de Abraão, esse é o contraste. Veja qual é a escolha de Ló no verso 10. Levantou Ló os olhos e viu, veja, não é pelo que ele ouve, mas pelo que ele vê, toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aquela região era uma região seca, poucas regiões eram assim. Só que o narrador nos adverte: antes de o Senhor haver destruído
Sodoma e Gomorra. Ele já avisa que Ló está escolhendo pela vista e isso vai o levar na direção do perigo. Mas era como o jardim do Senhor, como Éden, de tão bela que era, de tão fértil, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Então, meus irmãos, enquanto Abrão escolhe baseado na promessa de Deus, em sua escolha Ló se baseia não na fé que aprendeu na convivência com o crente Abraão, mas naquilo que vê. Na sua escolha, Ló mostra uma mentalidade econômica muito comum na qual o mundo antigo e moderno se fundamenta, que mais uma vez o comentarista que eu citei chama de cultura da avareza. Você sabe, avareza é o que William Barclay chama de maldito amor de possuir. Avareza é o desejo que a gente tem de sempre possuir mais. Sabe por quê? Porque a gente sempre tem a sensação de que o que a gente tem não é suficiente. Quem aqui, quando chegou a um patamar que nunca imaginara chegar, não pensa em ganhar um pouquinho mais de dinheiro? Então, Ló se baseou na cultura da avareza. E a cultura da avareza, meus irmãos, leva os homens a ver sempre as suas posses como insuficientes. A gente nunca acha que tem o suficiente. A avareza cria uma ideologia da escassez, uma cultura da escassez. Sempre está que nem comerciante, né? Você diz, rapaz, seu comércio está bom. Não, meu irmão, que você não sabe as duplicados que eu tenho para pagar, as faturas. Nunca está bom, né? Não, nem para dizer assim, graças a Deus, meu irmão, Deus tem me abençoado. Não. Então, veja, a avareza cria uma cultura da escassez. Política social, conduta pessoal, políticas internacionais são conduzidas sobre uma pressuposição de escassez. A partir dessa pressuposição, segue-se que conflito, competição e agressão são meios apropriados em assuntos econômicos. Essa foi a mentalidade dos empregados de Abrão e de Ló, no versículo 7 e no versículo 8. Eles começam a brigar. A questão da divisão da riqueza na terra era uma área na qual a cultura da promessa está em contraste com a cultura da escassez, ou com a cultura da avareza, que produz ansiedade, que apequena a fé. Você lembra? Jesus advertiria, lá em Lucas capítulo 12, versículos 22, 25 e 28, quando um homem o procura para pedir a Jesus que interviesse no conflito entre ele e o irmão por causa de herança, já dando a sentença, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Está lá em Lucas 12, ele disse, homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? E aí vira para a multidão e diz, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas diante da proposta de Abrão, a Bíblia diz, Ló levantou os olhos e viu, guiando-se não por fé, mas pelo que viam os olhos. E assim Ló separou-se do herdeiro das promessas, do mediador pactual, do sacerdote da igreja, naqueles dias. E por consequência, ele se separou da comunidade do pacto, da boa companhia. E sem perceber, diz o verso 11, ou no verso 12, sem perceber, Ló, abandonando a boa companhia, foi armando pouco a pouco as suas tendas até Sodoma, uma cidade que pela segunda vez o narrador adverte no verso 13, de grandes pecadores contra o Senhor. Ele está preparando o leitor para o que ele vai falar lá no capítulo 19. Abrão, por sua vez, meus irmãos, diz a Bíblia, no verso 12, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. Abrão prefere habitar como peregrino na terra da promessa. Abrão também na narrativa vai erguer seus olhos, mas ele só ergue os seus olhos sob a direção do Senhor,
guiado pela revelação e pela teologia da promessa. Veja os versos 14 e 17. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos. Agora, Abrão, você pode erguer os olhos. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e o ocidente, porque toda essa terra que vês eu darei a você e a sua semente. Eu farei a sua semente como o pó da terra. Estou lendo aqui a partir do sentido no original, porque essa palavra semente é a mesma de Gênesis 3,15, a semente da mulher. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te dei, Abrão. Abrão caminha com esta promessa. Ele agiu de acordo com o que ouviu, não com o que viu. Pelo contrário, o que ele viu foi a partir do que ele ouviu. Preferiu peregrinar pela fé ao conforto ilusório da cidade ímpia. Por isso o Senhor abençoa Abrão. O Senhor renova a sua promessa de uma semente e uma terra. E Abrão faz o quê? Ele cultua, ele adora a Deus, ele levanta um altar. E ele prossegue caminhando e erguendo altares como marcos de fé, como diz o verso 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e de novo, e levantou ali um altar ao Senhor. Mais tarde nós vamos ver no capítulo 15 que Deus renova suas promessas e as sela com um pacto de sangue. Nós vamos ver no capítulo 16 que Abrão tem outra queda, mas ele novamente se recupera, e no capítulo 17 Deus estabelece o sinal e o selo do pacto da graça na época de Abrão, que é a circuncisão. E então Deus vai renovando suas promessas até cumprir a promessa, dando a Abrão um filho. Mas sendo colocado este contraste, eu quero então abordar agora o capítulo 14. No capítulo 14 o que temos é Ló, que deixou a companhia, a boa companhia. Ele é levado para o cativeiro, juntamente com os ímpios, e é resgatado por Abrão. Mesmo tendo deixado a companhia, ele é resgatado por Abrão. Veja, o capítulo 14 diz que houve uma guerra de 4 reis contra 5. A questão aqui é que havia um rei que dominava naquela região sobre essas 9 cidades. Chamava-se Quedorlaomer, rei de Elão. Mas os reis de 5 cidades, no verso 2, Bera, rei de Sodoma, Bissa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Bela. Eles se ajuntaram contra os 4 reis, foram 2 alianças de reis, porque eles haviam servido, verso 4, a Quedorlaomer, mas eles se rebelaram no 13º ano. Eles se juntaram como clãs, como tribos, e eles guerrearam. Mas eles perderam a guerra. Sodoma e Gomorra está entre as cidades que perderam a guerra. Então Quedorlaomer e os 3 reis aliados com ele põem em fuga os reis de Sodoma e Gomorra, e eles tomam, no verso 11, todos os bens de Sodoma e Gomorra, todo o mantimento, e no verso 12, nós ficamos sabendo que eles também se apossaram de Ló, o filho do irmão de Abrão, que morava onde? Veja, ele foi armando, mas enquanto ele está armando tenda, ele ainda é um peregrino, mas ele está perigosamente sendo atraído para a cidade dos homens. Mas quando acontece esta guerra, ele já está na cidade, ele já não peregrina mais, ele gosta da estabilidade da cidade, e ele é levado cativo junto com os demais habitantes. E diz a palavra de Deus que veio um que escapou e contou a Abrão o hebreu. E Abrão habitava nos carvalhais de Manre, e Manre, Escol e Aner eram aliados de Abrão. Então ele formou uma coalizão, uma aliança entre 3 clãs, 3 chefes de clãs, o de Abraão, de Manre, de Escol e de Aner. De Abraão saíram 318 homens, mas não foram só 318.
É uma coalizão. Uma coisa interessante aqui é que uma palavra-chave dessa narrativa é a palavra rei. Ela ocorre muitas vezes, é a palavra mais frequente no texto. Abraão está entre os reis, Abraão guerreia entre os reis. Ele está mostrando o status real de Abraão, ainda que ele seja um patriarca. E é como aqueles sheiks que ainda existem hoje, que têm um status real. Mas o que acontece? Abraão, o herdeiro da promessa, o mediador do pacto, fere a Quedorlaomer, verso 17, aos reis que estavam com ele, e traz de novo, verso 16, todos os bens, e Ló, seu sobrinho, junto com a família. Ló é resgatado. Nós somos assim, não é, irmãos? Eu tenho certeza que neste grupo a que eu estou pregando já tem gente que perigosamente abandonou a companhia dos justos e caiu. Eu não estou me referindo a ninguém em particular, porque eu estou numa igreja que eu conheço só o pastor Alfredo e alguns aqui, mas eu não estou me referindo a alguém em particular. Mas sempre tem gente na igreja que caiu, levou tombo feio, cometeu erros graves. Envergonhou o povo do Senhor. Mas Deus trouxe você de volta. Cristo trouxe você de volta. Porque Deus é assim com os seus. Mas Ló volta, veja. Mas Ló, resgatado, continua confiando na falsa promessa de estabilidade e segurança da cidade. Verso 12 do capítulo 14. Eles se apossaram de Ló, mas Ló, ficamos sabendo, voltou para Sodoma. Você diz, mas Abraão pediu para eles se apartarem, mas a terra de Canaã era grande. Eles não podiam habitar naquela mesma faixa de terra. Ló poderia ter ido para outro lugar na mesma terra da promessa e manter contato com Abraão. Mas ele volta para Sodoma. Ele teve sua vida de sua família ameaçada quando é levado cativo junto com os ímpios. Ele foi salpicado pela lama dos ímpios. Ele precisou ser liberto. Abraão, herdeiro da promessa, vai em busca do seu sobrinho e o liberta. Ló precisa ser resgatado pelo patriarca, mas mesmo vendo a instabilidade das riquezas e a falácia, a falsidade da proteção oferecida pelo mundo ímpio, Ló escolhe de novo voltar para Sodoma. Mas qual é a escolha de Abraão aqui? Abraão volta da guerra. Veja, novamente ele não se baseia no que vê. Toda guerra, quando você vence a guerra, o vencedor da guerra tinha os despojos, que eram as riquezas do país conquistado. A vitória na guerra dava a Abraão o direito dos despojos, das riquezas daquelas nações. E por causa disso, o rei de Sodoma, no verso 17, sai ao encontro de Abraão. Dois reis saem ao encontro de Abraão aqui. O rei de Sodoma e o rei de Salém, Melquisedeque. O rei de Sodoma vai ao seu encontro e lhe oferece os despojos da guerra que ele, o rei de Sodoma, não havia conquistado. Verso 17. No verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Qual é a escolha de Abraão? Ao contrário de Ló, Abraão rejeita terminantemente qualquer aliança com Sodoma. Ele rejeita o conselho dos ímpios. Olha o que ele diz no verso 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, o dono de tudo, o dono das riquezas, e juro. Talvez o rei de Sodoma esperasse que ele estava fazendo uma aliança. Mas não, ele diz: eu juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Crentes, cuidado! A cidade dos homens às vezes oferece um fio. Ela oferece a você um fio, uma correia de sandália, para que você mantenha a aliança.
Abraão disse: eu não vou pegar nada, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Eu não quero ser enriquecido pela cidade dos homens. Eu não quero enriquecer com base na cultura da avareza e da escassez. Eu quero enriquecer com as promessas de Deus. E qual é a escolha de Abraão? Abraão escolhe render-se, submeter-se a Melquisedeque. No verso 18, Melquisedeque, um homem misterioso, do qual não se registra princípios de dias nem fim de existência, que não tem pai, nem mãe, nem genealogia registrados na Escritura, que tem um sacerdócio eterno, superior ao sacerdócio levítico, é rei de Salém, e lá em Hebreus capítulo 7, versos 1 a 3, o autor aos Hebreus diz que rei de Salém significa rei de paz, e esse é o nome possivelmente da antiga Jerusalém. Shalom, Yerushalayim, é a palavra casa da paz. Mas ele também é chamado Melquisedeque, vem de duas palavras hebraicas, Melech, que significa rei, e Tzedekah, que significa justiça. Por isso o autor aos Hebreus diz, ele é rei de paz e rei de justiça. Esse homem traz um banquete sacramental para Abraão. Ele traz pão e vinho. E ele abençoa Abraão. O fato dele abençoar Abraão significa que ele é superior a Abraão. Não sabemos mais nada nesta narrativa, só vamos ficar sabendo em Hebreus capítulo 7. Mas que ele é um sacerdote do Deus que ele chamava de El Elyon, o Deus Altíssimo. Esse rei de justiça e rei de paz vai ao encontro de Abraão, e Abraão recebe a sua visita. Abraão celebra a vitória por meio do banquete de pão e vinho trazido pelo rei sacerdote. E Abraão dá o dízimo de tudo quanto ele conquistou. Ele não pega a riqueza para ele, mas o dízimo ele pega e oferta a Melquisedeque. E nisso ele reconhece que é inferior a ele e o reconhece como sacerdote do Deus Altíssimo. Entre os reis, Abraão é uma figura real, mas rejeita a cultura da avareza, firmando-se nas promessas. Por isso ele é abençoado pelo Senhor. No capítulo 14, verso 19, através de Melquisedeque, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Isso aqui também mostra que Abraão não seguia a cultura da avareza. Ele recusa ter qualquer vantagem, mas o que ele recebe, ele pega a 10ª e dá ao Senhor. E o Senhor faz o quê? Ele confirma a promessa a Abraão. No capítulo 15. E nós não vamos ler esse capítulo, mas ele anima Abraão. Ele ordena que Abraão tente contar as estrelas. Tenta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, Senhor, me perdi. Eu já não sei mais onde eu comecei a contar. Deus disse: é assim será a tua semente. A tua descendência será assim. E aí nós vamos então para o capítulo 18 e capítulo 19. Esses dois capítulos estão em contraste de novo. Veja que no capítulo 18, Abraão recebe uma visita do Senhor com 2 anjos. No capítulo 19, Ló recebe a visita de 2 anjos. Tanto no capítulo como 18, Abraão e Ló recebem e fazem às vezes de anfitrião, de hospedeiro desses visitantes. Mas a forma como eles agem é diferente. Novamente, vamos ver esse terceiro contraste. Veja, no capítulo 18, Abraão está à porta da tenda. Apareceu o Senhor a Abraão, já era Abraão, já tinha mudado o nome dele, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda. Por quê? Porque é aquele que peregrina pela fé na terra da promessa. Ele habita em tendas.
E ele diz que ele é peregrino. Lá em Hebreus capítulo 11 diz isso. Eles confessavam que eram peregrinos, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos. Ele recebe a visita do Senhor com 2 anjos. E veja como ele se revela um anfitrião ágil e diligente. Todos os seus atos de hospitalidade são realizados com pressa, demonstrando diligência e disposição em servir. Observe aí, nós não vamos ver todo o capítulo, mas veja, ele levantou os olhos, olhou estes 3 homens. O que ele fez? Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e ofereceu a eles um banquete. E no verso 6, observe, apressou-se, pois, Abrão, e diz, amassa depressa para Sara 3 medidas de flor de farinha. Depois no verso 7, correu Abrão ao gado. Ele está correndo. Ele demonstra agilidade, fervor no serviço do Senhor. O tempo todo ele faz isso. E Deus faz aquela promessa da qual Sara se ri. Daqui 1 ano, Abrão. Daqui 1 ano, Abraão, Sara terá um filho. Então veja, o Senhor confirma a promessa a Abraão e anuncia o juízo sobre Sodoma e Gomorra no verso 16 a 21. Nós não vamos expor versículo por versículo, eu só quero que você identifique aí, depois leia em casa. Ele avisa a Abraão, ele diz, eu vou ocultar a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Veja, essa é a promessa do proto-evangelho. Gênesis 12, 3. Essa promessa, Pedro quando prega lá no sermão do templo, ele diz, essa promessa Deus fez a nós. E lá em Gálatas também é dito que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, quando disse isso. Deus diz, olha, nele vão ser benditas todas as famílias da terra, então eu não vou ocultar, porque ele tem que ser bênção para as nações. Como é que Abraão foi bênção? Ele intercedeu por Ló. Veja, como mediador pactual, ele intercede por Ló numa luta de fé e oração, numa espécie de negociação da fé. Senhor, se tiver pelo menos 50 justos, o Senhor vai destruir longe de ti, Senhor. Não, não vou. E se tiver 45? E aí ele vai diminuindo até 10. E Abraão então fica satisfeito e o Senhor volta para o seu lugar. Mas veja agora Ló, capítulo 19. Ló recebe a visita dos anjos. Onde é que ele está sentado? À entrada da cidade. Não está na tenda. Ele está sentado à entrada da cidade dos homens. Vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Quando viu, levantou-se, foi ao seu encontro, mas não disse que ele correu, prostrou-se rosto em terra. Nós já conhecemos essa história. Ele recebe a visita dos anjos para saber que a terra que ele escolheu para dar estabilidade à sua família, pais de famílias, patriarcas, mães. As escolhas que ele fez para trazer proteção, segurança financeira para sua família, aquela cidade que ele escolheu estava irremediavelmente destinada ao fogo. Mas mesmo assim, em toda a narrativa, Ló vacila em desvencilhar-se da cultura mundana da avareza. Em vez das armas espirituais que Abraão usou a interceder por ele, Ló se vale de recursos carnais para resolver conflitos. Os homens da cidade veem aqueles homens, aqueles varões, porque eram anjos, mas em forma humana. Eles o veem e querem abusar deles e batem a porta de Ló. Traz esses homens aqui para que a gente abuse deles. Eles queriam violentar, abusar daqueles homens. E Ló disse, não, não façam isso. Olha, eu vou oferecer minhas filhas. Veja que coisa desastrada. Ele tem que oferecer as filhas. Ele se revela um completo trapalhão. Ele oferece as próprias filhas para serem violentadas, para proteger os anjos. Ele tenta proteger os seus hóspedes, mas ele tem que ser protegido por eles. Versos 6 a 11. Quando eles lançam mão de Ló, os anjos estendem a mão. Ló é puxado para dentro da casa, eles fecham a casa e ferem de cegueira.
aqueles habitantes. No verso 14, ele tenta alertar os genros, mas eles pensam que ele está caçoando deles. Ele não consegue salvar os genros, eles não lhe dão crédito. Diferentemente dos movimentos de Abraão na narrativa anterior, as ações dele revelam indolência, ele se demora em atender à advertência, e ele tem que ser puxado, observe a narrativa, ele tem que ser puxado pelos anjos. Veja, diz aí no verso 9, Ló era possivelmente um juiz. Os homens dizem, olha, você quer ser juiz em tudo, Ló? E observe o verso 12. Disseram os homens a Ló, tens aqui alguém dos teus, genro, filhos, faze-o sair deste lugar, porque vamos destruir esse lugar. E o seu clamor se tem aumentado e chegado até a presença do Senhor. E o Senhor enviou a destruí-lo. Ló saiu, falou, já mostrei isso. No verso 15 diz, ao amanhecer apertaram os anjos com Ló. Veja, eles apertaram com Ló, eles apressaram a Ló. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo. Como, porém, se demorasse, diferentemente de Abrão que corre, ele se demora, pegaram os homens pela mão, ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe misericordiosos, e o tiraram e o puseram fora. E colocaram longe, e disse, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Veja, eles o puxam, eles não dizem, não, peraí. Assim não. Eu vou para onde, Senhor meu? Olha, tem uma cidadezinha ali perto. Eu posso fugir para ela? Deixa só uma cidadezinha livre. Eu preciso de uma cidade. Ela é pequena. E ele disse, tá bom, eu não vou subverter. Mas apressa-te, refugia-te. Por isso chamou o nome Zoar. E diz a Bíblia que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas na fuga a mulher de Ló olhou para trás, no verso 26. E uma lava de fogo e enxofre a cobriu e a transformou numa estátua de sal. Veja, irmãos, Ló tem que ser puxado pelos anjos, mas por causa da misericórdia do Senhor e pela intercessão de Abrão, Ló é salvo, mas ele perde a família, ele perde as riquezas. E onde ele termina? Ele não termina na cidade, ele termina numa caverna. É isso que diz a palavra do Senhor. Ele termina numa caverna. A palavra de Deus, verso 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer. Quando ele viu o estrago de Sodoma e Gomorra, ele ficou com medo e habitou numa caverna, e com ele suas 2 filhas. E você sabe o que aconteceu ali. Ló, pela sua escolha, crente, presta atenção, crente, isso é muito triste. Pelas escolhas que fez, Ló empurrou a sua família para o precipício. Buscando a estabilidade, priorizando a economia, o lado financeiro, a boa companhia, ele perdeu sua família. Ele foi o violentador das suas próprias filhas. Aquilo que ele ofereceu às filhas para os homens fazerem, ele fez sem perceber. Ele perdeu a sua esposa. Aquilo que ele não queria fazer, ele fez. A sua semente é preservada por meio de uma relação ilícita entre ele e suas 2 filhas, que produziu 2 povos pagãos, o povo de Moabe e o povo de Amon, que em toda a história de Israel vai ser um espinho nos olhos de Israel. E um açoite no lombo de Israel. Moabe e Amon são os 2 filhos que nascem dessa relação. Ele se demora em atender a advertência, e ele é salvo, mas através do fogo. Meus irmãos, eu quero concluir. Nós já sabemos, meus irmãos,
que a destruição de Sodoma e Gomorra são um tipo e um exemplo do juízo final. Elas se tornaram cidades proverbiais em relação ao juízo do Senhor. E lá em Lucas capítulo 17, entre as muitas passagens que eu poderia citar, o Senhor Jesus nos adverte sobre a vinda, a sua segunda vinda. Ele diz no verso 26 em diante, de Lucas 17, se você quiser abrir lá, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o destruiu a todos. Ele usa primeiro o exemplo do dilúvio. Mas no verso 28, ele usa o exemplo de Sodoma e Gomorra. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, essa expressão aqui, não é só que eles comiam todo dia e bebiam. A ideia é que eles viviam em banquetes, em farras, em baladas, comiam e bebiam. Compravam e vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, e apenas aí, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O que Jesus conclui? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, dando exemplo, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, que tristeza, mulher de Ló. E aqui, uma rápida advertência a você, que tem pais crentes. A mulher de Ló conviveu com Abraão, com a família do pacto. Veja, a palavra de Deus naqueles dias era, e a verdadeira religião salvadora, elas eram escassas na terra, não havia Bíblia, não havia pastores, não havia igrejas, não havia credos, não havia missionários. O conhecimento de Deus era limitado a algumas famílias. A revelação de Deus vinha por pessoas específicas, nós vimos apenas Abraão e aqui Melquisedeque. Então essa mulher tinha um privilégio que ela desperdiçou. Às vezes você caminha, há muitas pessoas crentes, há muitas pessoas que caminham debaixo do pacto da graça, são abençoadas com esse pacto, mas nunca foram tocadas no seu coração pela graça interior. Então cuidado você que tem um pai crente, mas você não segue o Deus do seu pai, que vem para a igreja por dever, ou você que tem um marido crente, mas nunca se converteu, ou você que tem uma mulher crente, mas nunca se converteu. Cuidado para você não ser apenas um visitante, que caminha, que se deleita com a comunidade do pacto, mas que nunca pertenceu, nunca se converteu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Filhos, não desperdicem a fé que receberam dos seus pais. Filhos, convertam-se ao Senhor. Assumam um compromisso com a fé que os seus pais, mesmo que imperfeitamente, lhes legaram. Para não acontecer com vocês o que aconteceu com a mulher de Ló. Mas graças a Deus, Ló foi um justo salvo. Porque nós sabemos que ele era justo, porque em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 9, novamente falando sobre o juízo vindouro, e Sodoma como exemplo desse juízo. O apóstolo Pedro diz, no capítulo 2 da sua segunda epístola, versículo 6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Veja o que acontece. Ele foi salvo como que através do fogo, para usar uma expressão de 1 Coríntios capítulo 3.
As consequências sobre a sua vida e as de outros foram danosas. Então, crente, você pode ser salvo, mas fazer escolhas que vão trazer consequências para a sua família. E veja, as consequências foram já em vida, porque ele se afligia com os conflitos, com os pecados da cidade. Mas ele perdeu a mulher. Mas, meus queridos, glória a Deus, que a graça de Deus, que a graça redentora de Deus é uma graça eficaz. Aqueles que são seus, Ele há de resgatar. Sabe, mesmo para Moabe e Amon, existe, meus irmãos, esperança em Abraão e na sua descendência. Porque quando nós encontramos profecias na palavra de Deus contra esses povos, lá em Jeremias, eu não vou abrir para ler, mas no capítulo 48, só para você saber, depois ler em casa. E no capítulo 49, ele traz uma profecia contra Moabe e uma profecia contra Amon. Mas o verso 47 do capítulo 20, do capítulo 48, depois de falar do juízo de Deus sobre Moabe, ele diz: contudo mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. E quando ele faz a profecia sobre Amon, em Jeremias 49, também no final, no verso 6, ele diz: mas depois disso mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. E como é que ele faz isto? Ele faz isto através do descendente de Abraão. Aquele para quem Abraão apontava. Nós temos um exemplo da própria história da salvação no próprio período da velha aliança. Porque você sabe de onde veio Ruth? A Bíblia o tempo todo diz: Ruth, a moabita. Ela confessou o Deus de Abraão. Ela se tornou ascendente de Davi. E por sua vez ela está na genealogia de Cristo. Ruth, a moabita. A salvação para Moabe e Amon. Por quê? Por causa do supremo intercessor. Cristo, mediador pactual. Aquele para quem Abraão apontava, um mediador perfeito. Cristo, o rei sacerdote, para quem Melquisedeque apontava. Porque ele foi constituído por Deus sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 7. Esse Cristo, para quem Melquisedeque apontava, e a quem Abraão adorou ao oferecer dízimos a Melquisedeque, o sumo sacerdote intercede pelo seu povo. E é por meio dele que nós temos a certeza. Cristo, o rei que nos resgatou. Cristo é o rei que nos resgatou do cativeiro. Cristo é o intercessor que nos livra do juízo. Cristo é aquele que nos traz, nos livra do juízo, que nos leva para a cidade que tem fundamentos. Por isso nós precisamos caminhar como Abraão, pela fé nesse Cristo, nesse descendente de Abraão, nesse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas isso inclui, queridos, caminhar na companhia dos santos, caminhar na companhia do povo de Deus. Não deixe a boa companhia, valorize a boa companhia, acima de tudo a companhia de Cristo. Não só caminhando com Cristo, mas andando em Cristo, como lemos na liturgia. E valorize a boa companhia. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê a graça de aprender com esta história tão trágica, para que nós não venhamos a sofrer as consequências de deixar a boa companhia. Oremos ao Senhor. Seja bendito o teu nome, Senhor Deus, Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Deus também de Ló. Senhor, ajuda-nos a olhar para esta história e gera em nós um temor e um tremor. Senhor, quantas vezes nós damos mais tempo para os negócios? Quantas vezes, ó Deus, nós como crentes nos importamos mais com a nossa carreira? Sejam homens ou mulheres. Quantas vezes quando nós pensamos de dar uma boa vida para os nossos filhos, nós imaginamos como boa vida não a comunhão com o Senhor, mas uma vida de conforto na cidade dos homens. Ó Deus, eu te peço que aqueles que estão aqui presentes, que têm amado a cidade dos homens, que têm, Senhor Deus, deixado a boa companhia, que têm se preocupado com o sucesso, com a carreira, com o dinheiro, pensando que isso vai trazer estabilidade. Senhor, abre os olhos daqueles que estão nessa situação, para que voltem, para que, como Abraão, Senhor, voltem para o Senhor. Há tempo. Eu te peço por aqueles que já caíram e já sofreram muitos danos, restaura-os com a tua graça. Renova-os, que ela seja superabundante onde abundou o pecado. Eu te peço por aqueles que estão de pé, Senhor, mantém-nos alerta. Eu te peço pelos filhos, pelos adolescentes que estão aqui, não os deixa desperdiçar o privilégio de ter pais crentes, de estar numa igreja, de ter uma família crente, mas que eles possam se apropriar disso, Senhor, e ter a certeza de que foram atingidos, que foram alcançados pela graça interior. Dá-nos, ó Deus, como igreja, a graça de valorizar a boa companhia, de valorizar a boa exposição da palavra, que eu sei que existe nesse púlpito, Senhor, e praticar essa palavra, para que não sejamos ou não tenhamos entre nós alguém como a mulher de Ló. Em nome de Jesus nós oramos e te louvamos por Cristo, porque Ele é a garantia de que nós vamos chegar lá. Porque Ele intercede por nós, porque Ele é o nosso resgatador, porque Ele é o Rei sacerdote, que em lugar dos banquetes do mundo, nos oferece o pão e o vinho do seu sacramento, lembrando-nos o seu sacrifício bendito, e nos fazendo deliciar-nos com a sua comunhão. Bendito seja o teu nome. Por nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém. Fiquemos de pé, queridos.